Hoje vamos falar sobre um assunto bem delicado. Meio difícil de falar sobre isso, mas Deus vem me cobrando para falar sobre isso, porque muitos casamentos têm terminado por conta desse assunto, que por muitas vezes não é falado, é tratado como um tabu, né? Muitos não falam sobre isso, não conversam sobre isso. Entre os casais, o diálogo que deveria existir, por vezes não existem. Aí começam as traições, começam a ver os obstáculos, a frieza no casamento. Vamos falar de intimidade. Sabe, quando falamos sobre intimidade, já se pensa logo no ato sexual. Mas para chegar nesse ponto, temos muitas questões antes. Quando se fala de intimidade, fala-se de companheirismo, fala-se de união mútua, compatibilidades. Fala-se de... Tem que haver entre os dois concordância. E para haver concordância, precisa-se de diálogo. Quando um casal se une, a Bíblia nos diz que o homem deixa a sua mãe e seu pai, a mulher também, e se unirão, e os dois serão uma só carne. Os dois serão uma pessoa só. Por quê? Porque os dois têm que estar em concordância. Mas não é isso que vemos nos nossos dias. E por que não dizer que isso sempre existiu? Vemos casais se separando e a maior parte das vezes culpam um ao outro. Todos têm seus motivos que talvez nunca foi discutido. Talvez da parte de um dos lados tenha havido a compreensão que precisava-se de diálogo, mas a outra parte talvez não quis saber. Sabe, o egoísmo tem falado mais alto. A prepotência, ou eu, ou para mim, por mim, tem sido um obstáculo enorme entre os casais. Por quê? Porque quando se pensa só em si próprio, acaba prejudicando o outro. Se a Bíblia nos diz que o homem e a mulher se unindo serão uma só carne, por que tem que ser a vontade de um só, sempre? Por que tem que haver egoísmo? Esse não é um assunto bom, legal de falar. Inclusive, eu relutei por semanas, por que não dizer meses, para falar sobre isso. Sabe, eu passei o dia todo relutando com Deus para não falar sobre esse assunto, porque ele é muito delicado, mas precisamos sim falar sobre isso. E se Deus insistiu para falar, é porque tem alguém que está precisando. Falta muito diálogo nos casais. Vê-se muito marido reclamando que a mulher não comparece, vamos falar assim. Ah, eu traí porque minha mulher não me satisfaz, porque minha mulher está desleixada consigo própria. Ah, porque eu procuro a minha mulher, ela nunca se faz presente.
Por que que no início do casamento era tudo tão lindo, tão maravilhoso? Por que que no início ela comparecia? Será que no início você tratava ela da forma que você trata hoje? Por que que, ao invés de julgar, você já parou para conversar com ela e perguntar o porquê de certas coisas? Vamos falar de rejeição. Você já parou para perguntar o porquê dela não querer? Já ouvi relatos de mulheres que sentem muita dor no momento do ato. Já ouvi relato de mulheres que nunca chegaram a sentir um prazer sexual de verdade. É complicado, porque como que uma mulher vai se sentir bem numa relação que o homem simplesmente trata ela como se ela fosse algo que ele só usa, deixa de lado e a hora que ele quer ele pega de volta. E ela tem que estar sempre pronta. Não é assim que funciona. Ambos precisam satisfazer um ao outro. É bem complicado falar sobre isso. Mas não existia tanta separação, traição, se cada um se conscientizasse de se preocupar com o parceiro mais do que consigo próprio. Esses dias atrás, perdão, meu pedestal correu aqui. Eu vi a cerimônia de um casal, onde o pai se referia ao filho e à futura nora, que se um ou outro quisesse ser feliz, era para continuar solteiro, mas se quisesse fazer o seu cônjuge, ou futuro, feliz, então que se casasse. Eu achei aquela frase muito linda, sabe? Essa pergunta que ele fez a ambos. Porque é isso. É isso. Você não casa para fazer você feliz, você casa para fazer o outro feliz. Você precisa se preocupar com outra pessoa. Só que não é isso que acontece. Por vezes, o homem olha para a mulher que já deu à luz a tantos filhos para ele, ou até mesmo um, e começa a desdenhar, a colocar defeito no corpo dela, porque ela ganhou peso. Amigo, nem toda mulher consegue manter um corpo perfeito após uma gravidez. É difícil ser mãe, ao mesmo tempo ser esposa, por muitas vezes ser profissional, cuidar da casa. Não é fácil. Por muitas vezes essas mulheres só encontram da parte do companheiro críticas, zombarias, palavras de baixo escalão. As desprezam como se elas não tivessem nenhum sentimento ou que não tivessem importância nenhuma. Sabe esse filho lindo que ela deu para você? Custou muito para ela. Por mais que ela ame seu filho, ela sente que o corpo dela mudou, que tudo nela mudou. Você precisa entender que ela se sacrificou para te fazer feliz. Temos outras questões. Ah, porque minha esposa está sempre desarrumada. Eu não consigo olhar para ela e desejá-la como no começo, porque no começo ela andava arrumada. E você
facilita para ela? Tem esposas que nem conseguem nem trabalhar fora, porque tem filhos para tomar conta, tem a casa, não tem oportunidade nem de cuidar de si própria. Porque por muitas vezes o marido enche ela de filho e nunca se preocupou como ela se sente com isso. Por vezes, não dá um momento de descanso para ela. Quando vê um filho chorando, cuida desse teu filho. Se ela hoje está abatida, se hoje ela está cansada, se hoje ela está do jeito que está. Já parou para pensar que a culpa pode ser sua? Se você fosse um bom esposo, um companheiro, como você prometeu no início, talvez ela tivesse melhor. Um conselho para esses maridos, para esses homens, que olham para a mulher da forma que me referi. Pegue a tua esposa. Se possível, arruma alguém para cuidar dos seus filhos por um dia. Dá um dia para ela de descanso. Leva ela no salão. Dê-lhe roupas novas. Leve ela para jantar. Seja romântico. Mesmo que você não consiga proporcionar algo financeiramente alto, mas dê o teu melhor. Tem coisas que o dinheiro não compra, não paga. Como você chegar em casa e ver que ela está sobrecarregada, você acha que porque você trabalhou fora e ela não, você acha que ela não cansa? Ajude ela com a louça, com a mesa, com o jantar. Cuide dos filhos enquanto ela faz o jantar, se você não sabe fazer. Aprenda a cozinhar. Um dia que você estiver de folga, cozinhe para ela, para os teus filhos. Dá um momento de descanso para ela. Fala, não, eu quero que você cuide de você. Você já fez isso? Está na hora de repensar a forma que você tem tratado a tua esposa. Para depois reclamar que ela não tem sido a esposa que você espera. Porque talvez você, no lugar dela, não aguentaria nem um dia chorando, que ela aguenta com um sorriso no rosto. E por muitas vezes não é reconhecida por você. Ainda tem aqueles que vai até a casa de sua mãe, do seu pai, e reclamam ainda da esposa. É fácil julgar quando você não está na pele. Pois é. Você quer ter o casamento mudado, restaurado? Conquiste a princesa que você conheceu. Faça dela rainha na sua vida. Senta com ela. Pergunta para ela como ela está se sentindo, como foi o dia dela. Se preocupe com o que ela pensa. Ouça com carinho. Sabe, intimidade vai além dos finalmente. Intimidade é você parar e ouvir a tua esposa, escutar ela. Dar crédito ao que ela fala. A Bíblia nos diz assim que o homem que encontra uma esposa, ele encontra uma pérola. Só que você tem jogado fora essa pérola por bijuteria. Será que essas aguentariam a metade que tua esposa aguenta? Se você deixasse ela hoje por essas, será que elas suportariam pelo menos uma semana no lugar da tua esposa? E tem esposas também
que por vezes não se importam com nada. O marido trabalha o dia todo, ela simplesmente não cuida da casa, ela não cuida dos filhos. Ela não se cuida, mas não é porque ela não tem condições de se cuidar. É porque ela não liga. Quanto vale o seu casamento? Quanto vale a sua família? Já ouvi mulheres dizer assim: meu marido me procurou hoje e eu não quis. Aí foi perguntado a ela, né? Por quê? Porque eu não quis. Simples assim. Biblicamente, os dois têm que estar de acordo. Porque senão é abuso. Mas a palavra mesmo nos diz assim, que a alma farta pisa favos de mel. Mas a alma sedenta, o amargo é doce. Sabe o que isso quer dizer? Se você deixa o teu esposo, talvez por birra, ou talvez porque ele não deu algo que você queria, porque tem aquela birrenta, que se você não comprar isso, se você não fizer aquilo, se tu não fizer aquele outro, não vai ter. Você é o quê? Prostituta? Sexo vendido é prostituição. Ah, mas eu tô casada. Não, mas isso não é por chantagem. Isso tem que ser uma renovação de aliança. Se não há sexo no casamento, não há renovação de aliança. Automaticamente você está rejeitando a bênção de Deus sobre o teu casamento. E aí tudo bagunça. Bagunça finanças, bagunça tudo. Família, filhos. Se você acha que está fazendo bonitinho fazendo isso, aconselho a não fazer. Sabe, eu sei que às vezes é complicado você querer algo e você não poder, mas você acha que chantageando você está fazendo certo? As mulheres precisam buscar sabedoria. Aconselho os casais a lerem Provérbios ele inteirinho. Quando eu procurei ser uma esposa sábia, porque eu via uma pessoa que eu admirava muito ela, sabe, a forma que ela agia no casamento. Eu disse sim, mas se ela consegue, eu consigo também? É difícil? É. Porque muitos confundem submissão com estar debaixo do pé. Aí por isso muitas acham que não precisam ser submissas, porque acha que eu vou estar me rebaixando. Não. Você vai estar agindo conforme a Bíblia. Submissão não é você viver debaixo do pé de ninguém. É você cumprir teu papel de esposa como manda Provérbios. Eu não vou explicar em detalhes aqui o que diz em Provérbios, porque eu quero que você leia, eu quero que, como Salomão, você busque sabedoria com Deus. Eu vou deixar meu WhatsApp abaixo. Se alguma mulher precisar conversar sobre isso, tiver dificuldade, seja em qual área que for, sobre o casamento, pode me chamar, que eu vou sim conversar. Vamos orar junto, apresentar a Deus junto, mas eu vou falar de acordo com a Bíblia.
Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Eu já quero que você saiba disso. Você que vai chamar, sabe disso. Sabe? Tem muitos casais que estão junto de fachada. Por conta dos filhos, por conta do que os outros vão pensar. Estão perdendo tempo enquanto poderiam ser felizes. Procuram ter razão em tudo, enquanto a felicidade lhes escapa pelos dedos. Os anos vão passando, a juventude vai embora, daqui a pouco chega a velhice, e aí se lamentam por não ter vivido uma vida feliz a dois. Deixa de ser orgulhoso, ser orgulhosa. Pare e pense. Como seria bom se vivesse em paz? Faça da tua casa, mulher, faça da tua casa, homem, um lugar de refúgio, onde você queira estar, onde o teu cônjuge queira estar com você. Muitas mulheres reclamam que o marido não para em casa, mas chega em casa, elas são venenosas, destilam veneno de toda forma. Quando eu falo de veneno, eu estou falando sobre absurdos que já ouvi de mulheres que... Vamos falar outra hora sobre isso. Ao invés de contar para amiga, para amigo, o que acontece no teu relacionamento, porque você não senta com o teu cônjuge e não conversa sobre tal. Teu amigo, tua amiga não precisa saber o que acontece entre vocês dois. Se está com um problema, o primeiro que tem que ouvir sobre isso é Deus. Toda vez que eu tenho algum problema que eu não consigo resolver, primeiramente eu levo para os pés do Senhor. Falo, Deus, eu não sei como resolver isso. Já tentei, não consegui. Eu preciso de sabedoria para me agir nessa situação. Me dá uma direção. Deus nunca me faltou. Tenho certeza que se você falar para ele, ele vai te dar uma direção independente do que está acontecendo no teu casamento. Eu não sei se você que está me assistindo aqui é o ofendido ou é quem ofende. Independente do que for, ainda há tempo de salvar o teu casamento. Não joga fora. O amor um dia vivido, sentido, pode estar aí dentro ardendo. Se você troca hoje, amanhã você pode estar com o mesmo problema. Será que o problema está no teu cônjuge ou está em você? Se você não consegue reconhecer o valor dele ou dela, independente de ser cheio de falhas. Sabe, eu tenho algo comigo que eu sempre falo para quem me pede conselho sobre casamento, eu sempre falo sobre isso. Eu não guardo nada de algo que eu não gostei, que eu não entendi, para gerar mágoa no coração. Vamos colocar uma situação assim. Supomos que tem alguém em casa. Visita, algo do tipo. E talvez meu esposo fez ou falou alguma coisa que eu não gostei. É óbvio que eu não vou chegar para ele na frente das outras pessoas e vou falar, ó, eu não gostei disso, o que tu tá falando? Isso jamais. Mas no momento que tiver só nós dois, eu vou chegar para ele, vou dizer assim, senta aqui que eu quero conversar contigo. Ele já vem, poxa, o que eu fiz? Aí eu falo, não sei, você me diz se você fez. Aí eu exponho para ele, ó, você falou assim, 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 você agiu assim, assim, assim. Eu quero saber por que você fez ou agiu assim. Aí ele vai me explicar. Sinceramente,
A maior parte das vezes, ele nem se tocou do que fez. Só que me machucou de alguma forma. Então, eu peço para ele não fazer daquela forma mais, ou não falar daquele jeito. E peço para ele se colocar no meu lugar, como ele se sentiria se fosse ele. Ali ele me pede perdão, eu peço perdão para ele também, e vamos dormir em paz. A Bíblia nos diz assim, não deixe se pôr o sol sobre a sua ira. O que isso quer dizer? Não vá dormir sem consertar. Há muitos casais que há muito tempo não se falam dentro de casa. Vão dormir um virado para o outro sem sequer uma consideração. Você já parou para pensar se um dia você acorda e teu cônjuge está do teu lado ali morto? Como você se sentiria? Será que esse orgulho todo vai valer a pena? Vida a dois não é fácil. Nunca foi. Pois são duas pessoas totalmente diferentes uma da outra. Mas eu digo assim, um precisa sentir a dor do outro. Um precisa se colocar no lugar do outro. Sabe, eu sempre falo, inclusive essa semana eu falava para um casal que está recém se conhecendo. A vida a dois começa assim, cada um traz suas malas, as suas bagagens. Muitas bagagens. Só que quando os dois, vamos dizer assim, saem da casa dos pais, eles têm uma mala só. Só que os dois têm muitos pertences. Só que para caber nessa mala, que não é muito grande, precisa-se reciclar. Aquilo que eu não sei que eu não vou usar, aquilo que eu sei que eu não gosto, mas carrego por ter bagagem. Porque a vida não é sobre ter muito, mas ter o necessário, o mais importante, o que não pode faltar. Nessa maleta só vai caber poucas coisas. Então você precisa escolher com sabedoria o que você vai colocar nessa maleta, porque essa você vai ter que levar pela vida toda. E é dos dois. Não tem como você querer que o teu cônjuge tire tudo o que é dele e deixa só o que é teu. Porque senão não seria uma união a dois. Tem coisas que nós não precisamos carregar. Tem costumes que podemos deixar de lado. Tem vontades que prejudicam o outro, que devemos deixar de lado, não nos faz falta. Tem pessoas que têm certos costumes que magoam muito o outro, mas não são capazes de largar. Não, porque eu sempre fui assim, eu sempre vou ser assim, vou morrer assim. Tá, mas e como que você pode exigir do teu parceiro, tua parceira, se você não tem capacidade de mudar? Eu sempre falo que eu não exijo de ninguém, não peço para ninguém aquilo que eu mesmo não dou conta de fazer. Quando eu chego pedir, ó, eu preciso que você age assim, porque assim tá me machucando, então não quero que você age assim, mas se for possível, né? Porque eu já fiz e eu sei que é humanamente possível. Tem coisas que precisam de muito esforço. Eu mesma, já deixei muita coisa de lado para que meu casamento tivesse de pé. E hoje eu agradeço a Deus, porque tem coisas que não me fazia bem, mas eu fazia questão de carregar. Eu venho de um casamento tóxico, com agressões físicas, mentais,
agressões emocionais, como é que se diz, psicológicas, que chegou ao ponto de eu cansar e falar, não dá mais. Então eu vim para esse segundo casamento com muitas cargas emocionais, traumas, entende? Que eu achava que eu precisava ter aquelas defesas, porque senão ia se repetir. Mas chegou um dia que eu entendi que eu não precisava daquilo, que eu poderia me desarmar, porque a pessoa que eu estava hoje não era a pessoa que eu estava lá atrás. Ah, porque todo homem é igual, toda mulher é igual. Não é, querido. Cada pessoa é única. A Bíblia também nos diz que a mulher sábia, ela edifica, mas a tola destrói. Quando eu ouvia sobre isso, eu dizia assim, eu estou sendo tola, mas fui eu que sofri, fui eu que passei. Não pode me criticar. Só que eu não via que aquilo me machucava mais do que aos outros. Eu estava me ferindo, eu estava enterrando um casamento que tinha tudo para dar certo, porque eu achava que tinha que ser sempre... Tá sempre em defesa. Sempre armada. Se ele falava uma palavra, eu falava duas, três. Se ele me olhava torto, eu já enfrentava. Eu não me abaixava de jeito nenhum. Eu fazia questão de manter em guerra sempre, como se ele fosse um opositor. Vocês dois precisam ser parceiros em tudo. Quem é parceiro na vida, quem é parceiro em todas as áreas, não tem como não dar certo. Porque a parceria tem que haver concordância. Porque a Bíblia nos diz assim que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Tem que ter acordo. Você precisa sentar com teu cônjuge, explicar para ele tuas razões, para ela, e perguntar como ele se sente, como ela está se sentindo, o que ela pensa sobre você, o que você poderia mudar para melhorar o casamento. Exponha as tuas fraquezas, se esforce para mudar, procure agradar. Se cada um fizer a sua parte, tenho certeza que você pode mudar um ambiente tóxico para um ambiente que vale a pena desfrutar. Uma mulher não precisa viver abaixo de humilhações. Não precisa disso. Eu sei que é difícil, mulher. Em meio a tantos compromissos, em meio a tanta sobrecarga. Às vezes ser mulher, cuidar de si próprio. Mas procure cuidar de você. Preserve o teu coração. Seja humilde, mas não seja omissa. O que é ser omissa? Omissa, que eu me refiro, é ignorar que o teu casamento está indo à ruína e você não está fazendo nada. Eu falo aqui não só com as mulheres, falo com os homens também. Olha para essa pessoa que Jesus colocou no teu caminho, essa pessoa que você escolheu para ser tua esposa, teu esposo. Olha, não deixa que ele ou ela vá embora para se arrepender, para querer correr atrás. Sabe, eu acho assim, me perdoe pela franqueza, um absurdo. Tem pessoas que passam anos com a mesma pessoa, só maltrata. Já vi casais que
O marido tem vergonha da esposa. Tem vergonha de sair com ela, porque ela tá muito gordinha, porque ela isso, porque ela aquilo, porque ela tá velha. E você não envelheceu, não? Se você veste uma roupa limpinha, passadinha, é porque ela tá cuidando. Só que quando a mulher vai embora, que cansa, eu não tô fazendo apologia a divórcio de maneira nenhuma, eu tô falando para você lutar para que isso não aconteça. Mas muitos e muitas que quando uma das partes se cansa e vai embora, eu não tô falando aqui de malandragem da pessoa que não cuida da outra pessoa e simplesmente se embeleza por qualquer uma ou qualquer um e vai embora. Eu tô falando da pessoa que cansa de tanto lutar e depois ainda é julgada pelos outros por que foi embora. Aí quem ficou lamenta, corre atrás de profecia para saber se vai voltar, se não vai voltar. Não espere acabar para lutar pelo teu casamento. Ele merece uma chance. Tira ele da UTI. Faça a respiração. Devolva a vida para o teu casamento. Vai valer a pena. Não adianta trocar de parceiro. Porque se você não consegue vencer da forma que está indo, você não vai vencer no próximo. Tem barreiras que você precisa tirar da frente. Se você der a volta, você vai acabar no mesmo espaço. Não fuja da luta. Lute com bravura por aquilo que realmente vale a pena. Deus está pronto para te ajudar. Você precisa fazer algo pelo teu casamento, pelos teus filhos, pelo futuro dos teus filhos. Porque filhos que crescem sem a presença de um pai e de uma mãe, a realidade deles é diferente. Ah, mas ele não está presente, ela não está presente mesmo. Mas ele sabe que tem. Por mais difícil que seja, lá na frente ele vai poder dizer sim. Difícil foi, mas eles estavam juntos. Eu tive uma filha do meu primeiro casamento e eu sei o quão difícil. Eu sei o quão difícil foi. E eu fui embora porque eu não suportava mais os maus tratos. Não estou aqui justificando, que todos que conhecem minha história sabem do que eu estou falando. Mas tem casamentos que dá para ser restaurado. Busque hoje a restauração do teu casamento. Deus está pronto para te ajudar. Eu quero fazer uma oração por todos os casais. Se você precisa de oração, deixa o teu nome aqui para oração, que eu vou interceder a Deus por você. Senhor Deus maravilhoso, mais uma vez, Paizinho, entramos na Tua presença, Senhor, dessa feita, Pai, para interceder, Senhor, por cada um que está diante desse vídeo, Senhor. Intercedo pelos lares, pelas famílias, pelos casamentos. Senhor, que o Senhor, com a Tua mão, Senhor, venha visitar agora, Senhor. Cada lar, cada família, que o Senhor venha restaurar, Senhor, os casamentos. Restaurar a união conjugal, Senhor. Dá sabedoria para esse homem, para essa mulher, Pai, para que venha, Senhor amado, conseguir, Jesus, reerguer, Senhor, a sua união, o seu casamento, Pai. Que haja restauração, que haja perdão, que é o principal. Que haja, Senhor amado, diálogo entre eles. Espírito Santo, visita cada um deles, agora toca, Senhor amado. Eu sei que o Senhor ama a família, Pai, porque família está no coração de Deus. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que o Senhor, Pai, quer, Senhor amado, deseja restaurar, Senhor, a vida desse teu filho, dessa tua filha que está aqui. Cura as feridas, Pai, interiores, cura as feridas, Pai, causadas, Paizinho amado.
Em nome de Jesus eu te peço, passa o bálsamo, Senhor amado, da cura. Deus de misericórdia, traz amor, faz fluir o amor entre ambos, Pai. E que ambos venham te servir, Pai, com alegria, que haja restauração, Pai, nos lares e nas famílias. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, desde já te agradeço. Te agradecemos por mais uma live. Faz com que, Senhor amado, cada um que entrar nesse vídeo, Pai, o Senhor venha aprendê-los até o final, Pai, para que venham ouvir da tua parte. Deus, fala nos corações através dessa palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Então, queridos, ficamos por aqui com mais um tema da série Relacionamentos. Fica com Deus e reflita. Teu casamento merece outra chance. Amém?